Tiveram um bate-papo bom antes? Que eles estão aqui? Mas entendem tudo sobre os animais agora? Sobre os animais, né? Uma parte, tem a segunda parte semana que vem. A razão porque os meus gatos estão sempre em cima de mim quando a gente tá fazendo coisa séria. Você lembra da noite que eu lateava? Eles ficavam em cima de mim. Você lembra? Sempre na câmera. Os gatos, lembra? Queria mais atenção sua. Tem ali que você fala? Vou falar isso. Então tá, vamos então fazendo a nossa abertura, agradecendo o nosso anjo da guarda, por permitir que estamos aqui, nesse ambiente que nos preenche de tranquilidade, que vai nos recebendo com amor, pelos nossos mentores, nosso mentor do Centro Espírita Paulo Estevam. A gente agradece todas as falanges amigas, espíritos que nos recebem aqui. Esse ambiente gostoso, para aqueles que estão presentes, recebem, né? Esses fluidos, a gente recebe esse conforto aqui. A gente leva o nosso pensamento ao mentor da Austrália, a nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus e nosso Mestre Jesus. E a gente sente essas energias que caem sobre nós, como pétalas, vão preenchendo, trazendo tranquilidade no nosso coração, nossa mente. E mais um dia na nossa palestra. Sim, seja. Bem-vindos a todos. Meu nome é Tarso, bem-vindos aos que estão presentes ou aqueles que estão assistindo pelo Facebook ou vão assistir depois também. Hoje o tema da palestra é compreensão, uma forma de amar o próximo. Então o objetivo hoje é compreender a compreensão. Né? É engraçado, né? É difícil. Gastei bastante tempo pesquisando, o que é muito lucrativo para mim mesmo, né? Compreender a compreensão. Já falando nesse tema, assim, né? A gente já pensa, compreensão, uma forma de amar o próximo. Já vem na nossa mente que a gente tem a necessidade de entender o próximo, certo? E já entendendo que, como nós não somos perfeitos, eles também não são. Cai nesse quesito de entender o próximo, mas entre as situações que temos com as pessoas, que às vezes são muito complicadas, né? Mas, talvez, a gente poder mudar o foco do problema e focalizar na pessoa como na parte de compreensão, talvez isso ajude bastante, né? Mas nesse tema a gente vai estender um pouco essa compreensão em relação ao amor, né? Porque ele está falando aqui que é uma forma de amar o próximo. E a gente tem que então pegar Jesus como exemplo, porque ele deu exatamente as bases, as diretrizes do que é esse amor pela compreensão. Se a gente pensar em Jesus, isso até constrange a gente um pouco a forma como ele lidava com as pessoas, pela sua autoridade, pela sua clareza, pela sua capacidade de entender aqueles que estavam ao redor dele. Lembrando aquele local, mais de 2000 anos atrás, como éramos rudimentares em todas as formas, no sentimento, no entendimento, na inteligência, e ele com aquela capacidade imensa de compreensão com as pessoas. Lógico que ele era muito assertivo, ele não aceitava a arrogância, né, alguns costumes que as pessoas tinham, mas ele aceitava e compreendia o próximo. Era muito assertivo em relação
as maldades que ocorriam, certo? Então a gente pega isso como exemplo, como ele entendia a pessoa e sendo assertivo em relação ao problema em questão, né? Com muita autoridade, e todos ficavam lá quietinhos e escutavam Jesus, né? E como é que ele handla as situações, né? Então, para nós seres mortais aqui, a gente tem que entender, talvez aplicar essa compreensão. Começamos então nas coisas pequenas e corriqueiras do nosso dia a dia, certo? A compreensão então vem a nossa família, nosso partner, nosso parceiro, as crianças, no trabalho, e a gente vê, quando a gente observa a gente nessas relações, eu me observo nessas relações em casa, eu me vejo quantas vezes eu sou intolerante, porque dentro da compreensão a gente tem um princípio básico, a tolerância, a aceitação e mais alto a compreensão. Mas como eu sou às vezes intolerante, porque a gente está correndo no nosso dia a dia, a gente está sempre focalizado nas nossas coisas, no nosso tempo, no meu carro, no meu disso, no meu aquilo, e às vezes quando as pessoas atravessam e a gente está assim de mau humor, a gente é bem menos intolerante, não? Então aí a gente começa a aplicar na nossa vida esse conceito, quanto de compreensão e tolerância eu tenho no meu dia a dia. Porque as expectativas são muito altas, né? Em relação ao outro, como eles devem nos tratar. Ao mesmo tempo, a nossa consciência também cria muitas expectativas na nossa cabeça, como nós devemos nunca falhar. E a gente vai então discutir esse assunto também. Então, a gente vê ainda, piores são aqueles momentos quando as pessoas, no termo aqui de compreensão, quando elas nos machucam, quando elas atravessam a nossa privacidade, fazem alguma coisa de mal. Talvez a gente possa pegar esse exemplo de Jesus, que a gente não precisa aceitar o mal dos outros, mas a gente pode ter um pouco mais compreensão, às vezes, se for no caso, a ignorância, a situação que a pessoa está passando, né? E para quê? Para que possamos ter as rédeas das nossas emoções, não carregar frustrações conosco, se machucarmos, a gente podemos se livrar dessas mágoas que são negras, que estão dentro de nós, a nossa alma, que fazem mal para a gente, né? E a gente achar essa tranquilidade em nós. E a gente lembrar que mesmo que a gente quer que os nossos filhos, né, por exemplo, eu tenho 2 crianças, sejam do jeito que eu quero que eles sejam, o parceiro reaja, faça coisas, as expectativas que a gente quer que eles façam, as pessoas não são do jeito que a gente quer, não é isso? Cada um teve algumas palestras que eu pesquisei e a gente vê muita coisa legal nas palestras, e a gente vê também por Emmanuel, lembrando que nós fomos criados de uma forma individual, então Deus cria a gente de uma forma e joga fora, e a gente é tão diferente, cada um é singular, cada um você é o próprio ser nessa imensidão de universos ou multi-universos, né? Você vê como a gente pode ver isso? Mas singulares e diferentes. Quer dizer que você está na sua evolução e o outro também está. Em cada momento diferente nesse tempo que temos, não é isso? E somos imediatistas, porque a gente quer que as pessoas nos tratem dessa forma ou daquela forma. Mas em relação a tudo isso, né? Interessante que a nossa capacidade de compreensão e tolerância parece que aumenta, ou a gente consegue mais, quando a gente está tranquilo, quando a gente está calmo, quando a gente está equilibrado. Quanto mais nervoso a gente está, impaciente na correria do trabalho e tudo mais, a gente perde mais a paciência mais fácil. Né? Concordo? Concordo, Maria Antônia? E é o mau humor, né? Vixe, mau humor negro a gente não pode, né? E é interessante, quanto mais a gente nos observa em situações
Talvez a gente pode comprar um webcam, bota lá dentro de casa e começa a ver todo dia. A gente vai ver o nosso mau humor, como é ruim, né? E gritando aqui, gritando ali, para a gente ver quantas vezes durante o dia a gente fica de mau humor e a gente trata as pessoas, né? E a gente quer que eles tratem a gente bem. Tem que tratar, não tem? E esse estado de espírito, esse estado emocional, eu acho que é uma coisa principal, a base principal para que a gente possa seguir nessa nossa evolução para ser mais compreensivos com os outros, mais tolerantes. Não é isso? Vou virar a folha, tem 7 folhas, gente. Vai ter bastante história. Então, por isso que esse assunto de compreensão, de compreendendo a compreensão, só pode dar resultado quando a gente compreende a nós mesmos. A gente tem que começar em nós. Que a gente falou da tranquilidade. Só vou conseguir compreender o outro quando eu compreendo a mim mesmo. E a gente... Por quê? É interessante o pensamento porque quando a gente fala assim, eu compreendo o outro. Mas essa falta de compreensão que a gente tem, a gente pensa o seguinte, que são baseadas em expectativas. A gente espera que o outro se comporte dessa forma. Quanto menos a gente tem essa expectativa, menos a gente se decepciona. Mais fácil para a gente compreender. Então quer dizer que quanto mais a gente tem compreensão dentro da gente, quanto mais a gente brilha com esse amor, com essa compreensão, que a gente está dependendo, que a gente é autossuficiente, menos a gente vai faltar com tranquilidade dentro da gente, mais independente a gente começa a tomar controle e rédeas do nosso avatar. É como é que está digo avatar, que nem que as pessoas entendem muito dos joguinhos agora, né? As crianças, dos avatares e tal. Tanto mais a gente está em controle de nós mesmos, não pondo a nossa tranquilidade na mão das pessoas. E é interessante, quanto mais a gente é autossuficiente, tem mais compreensão, começando a compreensão dentro da gente, mais a gente compreende os outros. É lógico o negócio, né? Então, por isso que eu falei, compreender a compreensão. E é assim, então a gente tem que se ajudar primeiro. É como no avião, não é isso? Fala que as máscaras caem, você põe sua máscara primeiro, para depois ajudar o próximo. E essa busca da tranquilidade vem com várias ferramentas. Quais as ferramentas que a gente conhece? Leituras edificantes, a prece, estar em contato com coisas que nos elevam. Mas isso não é o Netflix, não é o Disney Plus, que a gente se habitua tanto e vicia em certas coisas. É ter o nosso espaço para leituras edificantes. Me beneficio tanto nessa preparação de palestras, porque eu estou lá no Evangelho pesquisando, e você automaticamente se beneficia com tudo isso, né? A gente pensa que entende, né? Quando vem apresentar aqui. Eu também estou tentando entender, compreendendo a compreensão. E Jesus nos fala, a gente não pode dar o que a gente não tem, então a gente só pode amar aos outros o amor que a gente tem. Então, a gente pensa em nossa vida, a complexidade das nossas relações, né? Mas tem aquela pessoa que é chata, muito chata lá no trabalho, isso vai ter que ter muita paciência, né? E compreensão em relação a ela, ou compreensão em relação a como nós lidamos com ela, porque a nossa energia faz também com que as pessoas mudem, né? As nossas vibrações, fazem com que as pessoas, diferencialmente, elas vem conversar com a gente. E isso, o que a gente lembra então disso? Estamos compreendendo a nós mesmos. A tão famosa reforma íntima. Não é isso? A nossa reforma íntima. É interessante como o Espiritismo em geral falando de reforma íntima, ainda mais a nossa escola de aprendizes do Evangelho, como a gente aprende técnicas de reforma íntima. Exercícios para fazer a reforma íntima. Eu, por acidente, vi uma palestra no TED Talks de uma americana, uma psicóloga,
E ela falando exatamente sobre técnicas de autocompreensão. E ela fez um estudo de centenas e centenas de pessoas, por que eu posso lembrar, 600, 700 pessoas que ela fez. E ela fez uma conclusão alarmante que 80% dessas pessoas, estudando os métodos, como elas faziam essa autocompreensão, essa autoanálise delas, que elas se frustravam e até chegavam à depressão. Aí eu falei, peraí, a gente está falando aqui de reforma íntima, é bom para vocês, é bom para mim, mas está falando 80% de chance que a gente vai ter depressão com isso? Né? É uma história muito boa, né? E ela prosseguiu no estudo, analisando 80% das pessoas que não chegavam em autocompreensão nenhuma e 20% que tinham sucesso com a sua autocompreensão. E ela definiu a diferença entre dois termos. As que falhavam perguntavam por quê. As que tinham sucesso falavam o quê. Perguntavam o quê. E eu achei muito interessante isso. Tipo de perguntas do porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu mereço isso? Por que isso? Por que aquilo? Agora a gente vai analisar o quê. O que aconteceu? O que está acontecendo para eu me sentir dessa forma? O que eu posso fazer para tentar achar uma mudança para eu sair dessa situação? E a gente vê claramente a diferença do porquê. Ela é muito subjetiva. Eu estou tentando achar uma razão fora de mim. Por que dessa situação? A gente entende como espíritas sobre as outras vidas, a influência das outras vidas, o que a gente é hoje, situações das pessoas, o universo interior das pessoas que afetam elas e ocasionam as nossas relações. Então é muito difícil achar uma resposta dessa perguntando esse tipo de porquê. Mas, quando a gente focaliza em detalhes, em coisas interiores nossas, tentando achar o que sentimento me deixa de mau humor, que situação trigger o mau humor da gente, né? Que é importante, né? Com mau humor a gente não fica sem tolerância. Então é interessante. Então a questão é a técnica. Essa técnica de reforma íntima. Que a escola a gente toca muito em detalhes, que é sempre fazer o que está lá embaixo da gente, que está causando essa situação. Nos deixa infeliz com as nossas atitudes, com o nosso estado emocional. Né? Então é a relação da técnica. Então reforma íntima é boa, dá sucesso, mas a gente tem que focalizar, né, na técnica certa, nas perguntas ideais que vão nos dar caminho de mudança. Né? Aqui mais uma folha, tem mais 5. Né? Então a gente nessa questão de mudança, e é muito interessante, eu trouxe, né, uma mensagem de Emmanuel, que eu gostaria de olhar algumas partes e a gente começa a entender o que ele fala, né, escrevado por Chico Xavier no livro Caminho Iluminado, que a gente possa pegar algumas coisas e discutir. Ele começa assim: compreensão que exprime através de tolerância, bondade incessantes, auxiliando aos outros, faz assim que podemos encontrar o auxílio indispensável à segurança da nossa caminhada. Então aqui ele já está falando que a nossa caminhada evolutiva, a gente precisa ter compreensão. Isso faz parte da nossa evolução. Ficou mais importante agora, né? O Manuel está falando. Precisa compreender o próximo e a nós mesmos para a nossa evolução. A bondade infinita do Criador ou daqueles que o representam nos afaga a cabeça e desculpa sempre. Entretanto, nossa consciência jamais nos perdoa. Aqui cabe num ponto dessa reforma íntima, né? A nossa consciência, ela é cruel conosco, olhando para nós.
Porque tem dois extremos. Aqueles que apagam a nossa consciência e não escutam, out there, nunca olhando dentro deles mesmos. O outro é aquele perfeccionismo que não consegue sair do lugar, é uma estátua, porque se martiria pelos erros que fazem. E a gente geralmente a maioria está no meio, mas ainda assim, a nossa consciência é cruel com os erros que a gente tem, com as falhas que a gente tem, com os defeitos que a gente tem. E por isso que a gente tenta esconder eles. E é muito difícil a gente abrir o baú que está lá dentro, escondido, porque a gente tem medo de ver, que a nossa consciência vai nos matar com isso. E aqui ele traz que sem a humildade não há progresso possível. Veio o contexto da humildade, que nós somos falhos, nós podemos errar, podemos falhar e vamos errar e vamos falhar. E é ok, mas a gente não deve ficar como estátua se martirizando, e sim com humildade, que é aí que vem esse progresso. Progresso é a mudança de um estado pior para um melhor. Que a gente possa achar conceitos para que a gente possa fazer melhor para progredir. Né? Então, nesse quesito da reforma íntima, a gente então tem que olhar para a nossa consciência e falar assim, that's ok, né? Que a gente não pode se martirizar e olhar para a nossa evolução para arrumar o erro que nós fizemos. E aí vem a humildade, né? Ele fala também, todo o trabalho humano, o serviço nosso de obra do Cristo, não pode apresentar características de perfeição absoluta. Mesmo quando a gente está fazendo bem, que a gente pensa assim, não, os mentores estão comigo, a gente vai ser perfeito. Não vai. Não, porque a gente quer que seja perfeito. Mas tudo bem, a gente está fazendo o melhor. É interessante essa visão. E finalmente, ele fala como cada ser é uma nota da sinfonia universal. Não fira a harmonia com a maldade e com o lamento. Todos estamos participando nessa nota dessa harmonia. E aí a gente pergunta, por que é tão difícil a gente pagar o mal com o bem? Quando a gente irrita você, é tão difícil, ou como é difícil a gente ser bonzinho, né? Assim, não relevar, tal. De novo, a gente não está querendo aceitar tudo que as pessoas falam na gente, a gente está querendo não ser o vingador em relação à pessoa, não desejar mal para a pessoa, pagar o bem com a pessoa, isso que a gente está falando, não pagar com a mesma moeda. Por que é tão difícil para a gente cair assim na pó? Você é a mesma coisa. Primeiro, né? No Evangelho ele fala, né? Que para você mais ser elevado que o outro, você tem que se elevar moralmente. Já é um principal. Né? Mas eu acho que cabe esse ponto do nosso orgulho. Somos feridos, nós tivemos muitas expectativas da pessoa e ainda pior quando a gente tem aquela expectativa da pessoa. Porque se for qualquer pessoa, você até relevar. Eu não sei quem essa pessoa é. Tudo bem, mas quando a coisa fica mais difícil, quando a gente tem expectativa daquela pessoa e ela faz, aquilo nos magoa. Aí cai, eu acho que para mim, cai nessa forma. Quanto mais nós formos autossuficientes, emocionalmente, materialmente, e a gente não precisa, não põe as nossas felicidades nas mãos das pessoas, mais independência a gente vai ter e mais capacidade a gente vai ter de entendimento. Não é ser um não, mas a gente, pela nossa autossegurança de quem a gente é, dos nossos valores, reconhecimento de tudo que a gente tem a capacidade de assim, eu já sei que eu sou assim. A pessoa está julgando tudo na sua cara o que é, né? Porque tem muita verdade. Tudo bem, eu já sei que eu sou assim. A gente vai ter aquela capacidade de brilhar mais o que está dentro da gente. Né? E esse ponto de vista vai muito mais junto, nesse entendimento da vida, não só como
uma vida única aqui, mas temporária. Que tudo o que acontece hoje está relacionado com o que a gente fez no passado ou em outras vidas também. E o nosso ego é como são lentes, que a gente olha para os outros e o nosso entendimento dos outros é baseado nessas lentes. Tem aquela historinha da Dona Maria que via sempre os lençóis da vizinha sujos. E até ela descobriu que a janela que estava suja. Não era. Quando ela pôs a mão, ela viu a sujeira na janela, ela limpou a janela e os lençóis estavam brancos. Quer dizer, essas são, alegoricamente, são as nossas lentes, né? Porque às vezes a gente está olhando as pessoas, a gente julga muito, não entendendo a posição das pessoas, né? Que elas estão passando. Um caso mais real, por exemplo, uma amiga estava contando que eles estavam no trânsito, o carro parou na faixa. Ele parou em cima na faixa e as pessoas desviando do carro sempre. E ele começou a lascar a pessoa, né? Que essa pessoa falta de consideração, egoísta, isso. Que as pessoas, como é que pode parar isso em cima da faixa, do carro em cima da faixa? E aí o sinal fechou, a pessoa saiu do carro e começou a empurrar o carro pro acostamento. Quer dizer, o carro tinha quebrado bem em cima da faixa e ele parou, né? Parou ali. E isso quer dizer o quê? Que na nossa vida a gente faz isso. A gente está julgando às vezes as situações e elas nem são assim como estamos pensando, né? Já fiz várias delas. E a gente fala assim, engole sal. Porque a gente vê maldade às vezes em coisas que não são, né? Bem, e a gente vê em tudo isso que mesmo que aquelas pessoas, é tudo sobre a intenção, não é isso? Mesmo aquelas intencionadas que estão fazendo conosco, a gente vê nos fatos espíritas que são aqueles que sofrem mais. E um caso bem rápido aqui, do Will Smith, por exemplo, bem atual. Que ele, no Oscar, ele estava no Chris, esqueci o nome dele. Chris Rock. Quem é a pessoa que sofre mais hoje em relação a essa atitude? É o Will Smith. Porque todos estão virando a cara para ele, está perdendo contratos milionários. E no final, Chris Rock está aí, com bilheteria vendida entre os shows deles e tal. Na concepção, não estou defendendo o ato do Will Smith, na concepção dele, ele se sentiu ultrajado pela piada que foi feita à mulher dele, mas ele fez o ato de violência, infeliz. Mas no final, quem mais sofre é ele. Né? E isso acontece na nossa vida, pelas reencarnações, a espiritualidade, não importa se é nessa vida ou se é na próxima vida, o algoz que vai sofrer muito mais no futuro. Né? E no final, se não tivermos, só para fechar aqui a nossa palestra, se não tivermos tranquilidade em nós, não conseguiremos ter compreensão nenhuma a todo momento, porque nenhum bem se faz no barulho, na algazarra, na violência, nada. Então, todo o bem, toda a compreensão só pode ser atingida quando nós estamos bem, em paz conosco mesmos. Não é isso? E depois que eu acabei toda essa palestra, eu achei uma coisa muito interessante que Emmanuel escreveu, que ele falou assim, é interessante, né? No livro Ceifa de Luz. Não estou achando aqui, mas o sumário é mais ou menos assim. Não importa, vocês vão ver tantas palestras que falam sobre a compreensão. Aí eu, uau! Vocês vão ver tantas palavras maravilhosas como eu que estou falando aqui em relação à compreensão. Vão ver tantas frases bonitas entre fazer o bem e fazer a caridade. Mas se a gente não colocar isso nas entranhas da nossa alma, nos colocar dar a nossa cara para bater nas nossas relações, vamos dizer, nas nossas relações, a gente se abrir para que a gente possa aprender com as nossas relações,
a gente não vai ter essa experiência para que a gente aprenda a compreender o próximo, para que a gente experimente nas nossas relações, que a gente absorva e aprende a ter empatia, aprender e compreender o próximo. Nossa palestra. Então, obrigado àqueles que estão remotamente, obrigado àqueles que estão no nosso local aqui. A gente vai fazer a nosso fechamento. Ok? Então a gente vai agradecer e fazer as nossas vibrações. A gente agradece ao mentor, nosso Centro Paulo Estevão, e pede que as falanges amigas nos ajudem a levar essas vibrações a todos que estão precisando. Acreditando nessa força do bem, vamos vibrar pelos nossos amigos que estão necessitados, dos nossos parentes, aqueles que estão sofrendo com problemas físicos nos hospitais, com Covid ainda, ou com outros problemas físicos. Aqueles que estão sofrendo com os vícios, aqueles também que tiraram a própria vida, aqueles que estão no mundo espiritual e ainda sobrevivem, experimentando agora o outro lado, vibremos por eles. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Vamos vibrar pelos países que ainda sofrem com a fome, com as pessoas que estão passando por ocasiões não esperadas, perdendo emprego, em problemas, aqueles crianças, jovens que estão passando pelas drogas. Vamos vibrar a todos. Vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa família, trazendo muita luz, e vamos vibrar por nós mesmos. Que essa energia cai sobre nós, trazendo muita paz e harmonia. Tá, gente?